then you get to a point where then if you listen to the message, you can actually correct the speaker because they might speak Sometimes, yeah. incorrectly. And even in the wording of the other language. I listen to the words. No, that's wrong. Yes, I used to correct my dad all the time. Oh, I really? think you meant to say this. Yes. Yes, yes, Oh, you did that with your dad? yes. I felt very free to do that. Mic is good, Fred? Yes. Oi. Testing. I feel bad every time you say the bosom, I hit the mic. I'm like that. Gotta remember. Just a second. Okay. Like I didn't start the recording. No problem. We need my permission. Yeah. So I am in, and I'm ready to start the recording when you want. Okay, all right. Okay? I think. Okay, we're good. Morning, brothers and sisters. Bom dia, irmãos e irmãs. We will continue with our sharing this weekend. Nós vamos continuar com o nosso compartilhar esse fim de semana. Can we turn to Matthew chapter 16? Vamos abrir Mateus capítulo 16. Matthew chapter 16. Mateus 16, We'll read verse 18. versículo 18. I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. And then Matthew chapter 18. Agora Mateus capítulo 18, Verse 15. versículo 15. If your brother sins, go and show him his fault in private. If he listens to you, you have won your brother. But if he does not listen to you, take one or two more with you, so that by the mouth of two or three witnesses every fact may be confirmed. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Então, Mateus 18, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. And then 1 Peter chapter 2. Agora, 1 Pedro, capítulo 2. 1 Peter chapter 2, we'll read from verse 4 to verse 7. Nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 4 ao versículo 7. And coming to him as to a living stone, which has been rejected by men, but is choice and precious in the sight of God. You also, as living stones, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For this is contained in Scripture, Behold, I lay in Zion a choice stone, a precious cornerstone, and he who believes in him will not be disappointed. This precious value then is for you who believe, but for those who disbelieve, the stone which the builders rejected, this became the very cornerstone. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 7. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa.
Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. And then 1 Corinthians chapter 12. Aí, 1 Coríntios, capítulo 12. We'll start from verse 12. Começar do versículo 12. For even as the body is one and yet has many members, and all the members of the body, though they are many, are one body, so also is Christ. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. And then verse 14, for the body is not one member, but many. Versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. And verse 21, and the eye cannot say to the hand, I have no need of you, or again the head to the feet, I have no need of you. On the contrary, it is much truer that the members of the body which seem to be weaker are necessary, and those members of the body which we deem less honorable, on these we bestow more abundant honor, and our less presentable members become much more presentable. Versículo 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra também. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. In verse 25, so that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. And if one member suffers, all the members suffer with it. If one member is honored, all the members rejoice with it. Versículo 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. And verse 28. And Yes, God has appointed in the church first apostles, prophets, third teachers, then miracles and gifts of healings, helps, administrations, various kinds of tongues. Versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Maybe we can commit this time once again to the Lord. Vamos colocar esse tempo mais uma vez nas mãos do Senhor. Lord, we thank you for giving us this time once again to come before your word. Senhor, nos agradecemos, Senhor, nos deu mais uma vez esse tempo para vir diante da tua palavra. Lord, we thank you for all that you've already spoken to us. Senhor, nos agradecemos por tudo que o Senhor já falou para nós. Lord, we look to you for your continued grace and mercy, Lord, as we come to study your word. Senhor, nós olhamos para ti, para a sua graça e misericórdia, para que a gente possa continuar estudando a sua palavra. There have been many long sessions, so Lord, we pray that you may strengthen us, spirit, soul, and body. Teve muitas sessões longas, então pedimos, Senhor, nos fortaleça no espírito, alma e corpo. Lord, that you may give us attentiveness and a hearing heart. Senhor, nos dê atenção e um coração que ouve. We pray in Jesus' precious name. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. This weekend, we've been considering Matthew chapter 16, Esse fim de semana nós temos estudado Mateus capítulo 16, where the Lord revealed four great truths in the New Testament: onde o Senhor revelou 4 grandes verdades no Novo Testamento: Christ, Cristo, the church, a igreja, the kingdom, o reino and the cross. e a cruz. And these form the very important tenets of God's eternal purpose. E essas formam os princípios importantes do eterno propósito de Deus. And we've been Christ,
E nós estamos considerando esse tópico do Cristo. This morning, we like to consider this topic of the church. Hoje de manhã nós queremos ver o tópico da igreja. And our desire is somehow that the Holy Spirit may open our eyes. E nosso desejo é que, de alguma maneira, o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos. And now the Bible speaks about the word like it can wash us. E a Bíblia fala da palavra que ela pode nos lavar. Now, if you've ever been to Jerusalem, or if you've ever been to Israel, Então, se você já visitou Jerusalém ou Israel, it's a very dusty place. é um lugar que tem muita poeira, And especially if you wear sandals. especialmente se você usa At sandália. the end of the day, No fim do dia, especially in the olden days where all sorts of animals also walk the same way, especialmente nos dias da antiguidade, onde animais também caminhavam nas mesmas so your estradas, feet would be dirty. então seus pés se sujavam. So you needed to wash your feet. Então as pessoas precisavam lavar os seus pés. So for us, as we walk in this world, Então, para nós, como nós caminhamos nesse mundo, it's very easy for dust to gather on our feet as well. é muito fácil os nossos pés pegarem poeira. And our concepts of what the church is may also be not so accurate. E o nosso conceito do que é a igreja também pode não estar muito certo. But our desire is that we can return to the Bible. Mas o nosso desejo é que a gente possa voltar para a Bíblia. What is the church in God's heart? O que é a igreja no coração de Deus? As our brother reminded us, if we go to the Word of God, what does it say about the church? Que nem o nosso irmão nos lembrou, se a gente for para a palavra de Deus, o que ela diz a respeito da igreja? So maybe some of us, we've all done this. Então, talvez alguns de nós tenhamos feito isso. I forgot my umbrella at the church. Eu esqueci a minha sombrinha na igreja. Oh, we are going to church this morning. Nós vamos para a igreja hoje de manhã. Would you come to my church? Você quer visitar a minha igreja? So the question is, are those really according to the Bible? Então, a pergunta é, isso está de acordo com a Bíblia? As we return to the Bible, Quando a gente volta para a Bíblia, the Lord only mentioned the word church twice. o Senhor somente mencionou a palavra igreja 2 vezes. And we read both passages this morning. E nós lemos as 2 passagens hoje de One manhã. was in Matthew 16 and one in Matthew 18. Uma foi em Mateus 16 e outra em Mateus 18. I think this is important Acho que isso é importante, because the Lord said, I will build my church. porque o Senhor falou, eu edificarei a minha igreja. If it is his church, Se a igreja é dele, shouldn't we allow him to define what the church is? não devemos deixar ele definir o que é a igreja? So he said in Matthew chapter 16, and we read this many times, Então ele falou em Mateus capítulo 16, e já lemos várias vezes. he said, I say to you that you are Peter. Versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro. And we already mentioned the Greek word that the Lord uses here is, I say you are Petros. E já mencionamos que a palavra grega que o Senhor usa aqui é tu és Petros. Petros is a little stone. Petros é uma pedrinha pequena. But then upon this rock, Mas então, sobre essa rocha, the Greek word is Petra, a palavra grega é Petra, which is a massive rock. que é uma rocha enorme. And we already mentioned in the context of Caesarea Philippi, the Lord was likely referring to that huge cleft rock. E já mencionamos que no contexto da Cesareia de Filipe, o Senhor estava referindo a essa rocha fendida, Or the revelation of Christ as that rock ou a revelação de Cristo como essa rocha, that the Father revealed to Peter. que o Pai revelou ao Pedro. He said, I will build my church. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. And here the Lord says, my church. E aqui o Senhor diz, a minha igreja. And he said he will build his church. E ele disse, ele vai edificar a sua igreja. Now, oftentimes Agora, muitas vezes, we see the church today as the result of a charismatic man. nós vemos uma igreja hoje como resultado de um homem carismático. We have many of those in the United States. Temos muitas dessas nos Estados Unidos. And then thousands and thousands of people come to listen to this charismatic speaker. E aí milhares de pessoas vêm para escutar esse homem carismático. Oftentimes because he shares very positive messages. Muitas vezes porque a mensagem dele é muito positiva. Oh, come and become a Christian and you become rich. Venham, se tornem cristãos e vocês serão ricos. Now, if you preach about the cross,
Agora, se você pregar sobre a cruz, people don't want to listen. as pessoas não querem ouvir. Oh, the cross. Ai, a cruz. Oh, no, I want to listen about prosperity. Ah, não, eu quero ouvir sobre prosperidade. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, as we return to the word, quando a gente volta para a palavra, it's not Joel Osteen's church. não é a igreja do Joel Osteen. It's I will build my church. É, eu edificarei a minha igreja. Because this is something very precious to the Lord. Porque isso é algo muito precioso para o Senhor. So, as we read this verse itself, Quando a gente lê esse versículo, Peter later on, as he, I am sure, meditated on the word, Pedro, depois de algum tempo, eu tenho certeza que ele meditou nessa palavra. he expounds on what he heard from the Lord. Ele expandiu no que ele ouviu do Senhor. And so we read in 1 Peter chapter 2, Então a gente leu em 1 Pedro capítulo in Peter's 2, own words, nas próprias palavras do Pedro, and we read in verse 4, no versículo 4, he said, coming to him as to a living stone, diz: Chegando-vos para ele a pedra que vive, which has been rejected by men, que foi rejeitada pelos homens, but is choice and precious in the sight of God. mas para com Deus é eleita e preciosa. You also, as living stones, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. So here, Peter talks about a stone that was rejected by men. Aqui o Pedro está falando de uma pedra que foi rejeitada pelos homens. Now, there is the story that when Solomon was building the temple, Agora tem aquela história de quando Salomão estava construindo o templo. now, near the temple, if you go to Jerusalem today, there is a place called Solomon's Quarries. Agora, perto do templo, se você for para Jerusalém hoje, tem um lugar que se chama Minas de Salomão. And Bible scholars believe that's where all of the huge stones were quarried and then taken to the Temple Mount. E os eruditos da Bíblia acreditam que é esse lugar onde todas as grandes pedras foram guardadas e levadas para o monte do templo. So, according to the Bible, you didn't hear the sound of the hammers Então, de acordo com a Bíblia, você não ouvia o som dos martelos, because all of the stones were prepared in this quarry. porque todas as pedras foram preparadas nesse lugar. So all the work was done in silence. Então, todo o trabalho foi feito em silêncio. And once the rocks were ready, E quando as pedras estavam prontas, and if you ever visited Jerusalem, you'll see some of these stones are huge. se você visitar Jerusalém, você vê essas pedras, algumas das pedras são enormes. We visited this last summer, and there was one stone that was the size of 2 coach buses. Nós visitamos esse último verão, tinha uma pedra que era o tamanho de 2 ônibus. It's amazing. Foi maravilhoso. But the point is this: Mas o ponto é o seguinte, at that moment, they had cut a stone eles tinham cortado uma pedra and they brought it to the builders, e levaram para os construtores, and it was an odd-shaped stone. e a pedra tinha uma forma estranha. They said, "Ah, this is no good." Eles falaram, essa pedra não é boa. So they pushed the stone down the hill Então eles empurraram a pedra para baixo do monte, and into a valley where they dump trash. num vale onde eles põem lixo. Now, as they were as they were building the foundation, E aí, quando eles estavam construindo o fundamento, a fundação, so they were looking for a stone that would go in the corner. eles estavam procurando uma pedra que poderia ir no canto. They came to those at the quarry and said, "Hey, where's the stone?" Eles foram para os construtores que estavam naquela área e perguntaram onde é que está a So we pedra. already sent you the stone. Eles falaram, nós já mandamos a pedra para vocês. So this is what the Lord was referring to when he said the stone was rejected by the builders. Então, isso que o Senhor estava se referindo quando ele disse a pedra foi rejeitada pelos So now they had to pull this very large stone all the way down from the hill up to the top of the hill. Aí agora eles tinham que puxar aquela pedra enorme lá debaixo do monte até em cima a área de And cima. now this became the chief cornerstone. Isso se tornou a pedra angular. Now the cornerstone is the most important stone for the foundation Agora, a pedra angular é a pedra mais importante para uma fundação, because it holds everything together. porque segura tudo junto. So here we see the picture. Então aqui nós vemos uma imagem. Now the Jews rejected our Lord. Agora os judeus rejeitaram Nosso Senhor. They said, "Away with him, away with him. Eles falaram, crucifica, fora com ele. He cannot be of any worth."
Não pode ter nenhum valor nele. But then the Lord said, Mas aí o Senhor disse, He has become the chief cornerstone. ele se tornou a pedra angular. So this is a massive rock. Então isso é uma rocha enorme. Now the whole building needs to be built on a solid foundation. Agora toda a construção tem que ser construída numa fundação sólida. But the most important part of that foundation is the cornerstone. Mas a parte mais importante dessa fundação é a pedra angular. So now Peter tells us that we are all living stones. Agora Pedro diz que nós todos somos pedras vivas. We are just little stones. Nós somos só uma We pedrinha are just pequena, Petros. só Petros. Many of us. Muitos de nós. Peter is just one of many. Pedro é um de muitos. And we are to be built up into a spiritual house. E nós temos que ser construídos numa casa espiritual. And so that now a spiritual house is so that God could dwell in its midst. Agora, uma casa espiritual é para que o Senhor possa habitar entre ela. Now we know that God is spirit. Agora, nós sabemos que o Senhor é Deus é He espírito. must dwell in a spiritual house. Ele tem que habitar numa casa espiritual. Now we do have this picture of in the Old Testament. Aí nós temos essa imagem no Antigo Testamento. Now when at Mount Sinai, No Monte Sião. now we know that God had Desculpa, through sorry, Sinai. Sinai, Monte yes. Sinai. now we know that through Moses God had brought the people of Israel out of Egypt. Agora nós sabemos que através de Moisés, Deus trouxe o povo de Israel fora do Egito. Now they came to Mount Sinai Eles chegaram no Monte Sinai and they met God for the first time. e eles encontraram a Deus pela primeira Now vez. remember, if you think about the context, Agora, se você pensar no contexto, now the people of Israel had been in Egypt for about 400 years. o povo de Israel esteve no Egito por mais ou menos 400 anos. At that time, they did not have the Bible. Nessa época eles não tinham a Bíblia. Now, all that they knew was that they heard from their parents or grandparents about Abraham, Isaac, and Jacob. Tudo que eles sabiam é o que eles tinham ouvido dos seus pais e avós sobre Abraão, Isaque e Jacó. They heard about the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Eles ouviram sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. But what was so significant about Mount Sinai? Mas o que foi tão importante sobre o Monte For Sinai? the first time, they were going to meet a holy God. Pela primeira vez eles iriam encontrar um Deus santo. And so there, God gave them the law, Então lá o Senhor deu para eles a lei, gave them, this is my standard. deu para eles, esse aqui é o meu padrão. But God also showed the pattern of the tabernacle to Moses. Mas Deus também mostrou o padrão do tabernáculo para Moisés. On the one hand, God told man that this is my standard. Por um lado, Deus falou para o homem, esse é o meu padrão. Now, if you want to enter my presence, you have to reach my standard. Se você quer estar na minha presença, você tem que alcançar esse padrão. But on the other hand, Mas por outro lado, he showed the pattern of the tabernacle. ele mostrou o padrão do tabernáculo. And then later on, you discover that the tabernacle was to be placed right in the center of the encampment. E aí você descobre depois que o tabernáculo era para ser colocado bem no centro do acampamento. So the 12 tribes surrounded the tabernacle. Então as 12 tribos estavam ao redor do tabernáculo. And then we know that the tabernacle is made of the outer court, Aí nós sabemos que o tabernáculo é feito outer court, do outer court. outer court. É, Fora das a parte externa, tem a parte externa do That's right. tabernáculo. And then there's the holy place, E aí tem o santo lugar and then the holy of holies. e o santo dos santos. And in the holy of holies, there's the ark of the covenant. E no santo dos santos tem a arca da aliança. Now, the ark of the covenant is also described as the footstool of God. Agora a arca da aliança também é descrita como The footstool, where you put your feet. o lugar onde os pés. And so you imagine God is sitting in heaven, Aí você imagina, Deus está sentado nos céus, and as if he has two very long legs that extend all the way down to earth, como se ele tivesse duas pernas muito compridas que vão até a terra, onto the ark of the covenant. até a arca da aliança. But the important thing is this. Mas o que é importante é o seguinte: Here you see the heart of God. aqui você vê o coração de Deus. His desire is to dwell amongst men. O desejo dele é habitar dentre os homens. Now, this is what the tabernacle spoke of. Isso é o que o tabernáculo mostra. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this also shows us that from the beginning, God desired to dwell with man. isso mostra que desde o princípio Deus tem o desejo de habitar com os He homens. desired to have fellowship with man. Ele tem o desejo de ter comunhão com os homens. Do you remember when
Adam and Eve, they had just partaken of the forbidden fruit. Lembra quando Adão e Eva tinham acabado de tomar do fruto proibido? And Adam, they heard God walking in the garden. E Adão ouviu Deus caminhar no jardim. And then God said, "Where are you, man?" E Deus disse: Onde estás, homem? This tells you that God often would walk with man. Isso mostra que Deus frequentemente caminhava com o homem. God's desire was to have fellowship with man. O desejo de Deus era ter comunhão com o homem. But because of the sin of man, Mas por causa do pecado do homem, now you need to make sure you are right before God for him to presence himself with you. agora você tem que estar correto diante de Deus para que ele possa ter comunhão So contigo. that's why outside you have the altar. Por isso que do lado de fora você tem um altar. You need to offer sacrifices. Você tem que oferecer You sacrifícios. need to be made right. Você tem que ser feito correto. But the focal point is not all of the washing or the altar or all of these other things. Mas o ponto focal não é as lavagens ou o altar ou todas essas coisas. All of that was so that they could be able to enter into the presence of God. Tudo isso era para que eles possam entrar na presença de Because Deus. that was the heart of God. Porque esse era o coração He de Deus. desired to dwell amongst his people. Ele desejava habitar entre o seu povo. So now you saw how the tabernacle is in the midst of the camp, Agora você vê como o tabernáculo estava no meio do and the acampamento. presence of God was with them. E a presença de Deus estava com eles. And then do you also remember later on, God gave him the pillar of fire and the pillar of cloud? E aí você lembra depois, Deus deu o pilar de fogo e o pilar de nuvens. Now, the pillar of fire was by night and the pillar of cloud was by day. Agora, a coluna de fogo era de noite e a coluna de nuvens era de dia. This also tells us that the presence of God was always with the people of Israel. Isso também mostra que a presença de Deus estava sempre com o povo de Israel. This reminds us, or it's a picture of the Holy Spirit today, Isso é uma imagem do Espírito Santo hoje, that He's always with us, que Ele está sempre conosco. wherever we go, Onde for que a as gente we vá. go through life, Quando a gente passa as we pela go through the vida, 42 stations, quando a gente passa pelas the 42 Holy Spirit estações, is with us. o Espírito Santo está God conosco. desires to dwell among His people, Deus deseja habitar dentre o seu to povo, presence Himself with us. para fazer presente conosco. So now we see, as Peter talks about, we are being built up into a spiritual house. Agora nós vemos como Pedro falou, nós estamos sendo construídos como uma casa espiritual. Now, a house is so that God could dwell in our midst. Essa casa é para que o Senhor possa habitar no nosso meio. Now, this is not a physical house, Isso não é uma casa física, because Peter says a spiritual house. porque Pedro disse uma casa espiritual. And these stones are living stones. E essas pedras são pedras vivas. They're not dead stones that we use to build buildings. Não são pedras mortas que você usa para construir prédios. So now we see the purpose of that spiritual house. Agora nós vemos o propósito dessa casa espiritual. But then we continue on. Agora nós prosseguimos. Now, if you first, of course, when we talk about the church, E é claro, nós vamos falar sobre a igreja. well, we first have to ask, what does the word church mean in the Greek? Primeiro temos que perguntar o que a palavra igreja significa no grego. The word for church in Greek is ecclesia. A palavra para igreja no grego é ekklesia. What it means is the called out ones gathered together. O que significa é os que foram chamados estão reunidos juntos. So you see, it's a gathering. Então você vê, é uma reunião, It's a gathering of people. é uma congregação de pessoas. Now, there are many gatherings of people in the world today. Agora tem muitas congregações de pessoas no mundo But hoje. what's so special about this gathering? Mas o que é tão especial a respeito dessa congregação? On the one hand, they are called out of the world. Por um lado, eles são chamados fora do mundo, They are gathered together. eles estão congregando juntos, But there is something else. mas tem outra coisa. What else is the definition of this gathering? O que mais que é a definição dessa congregação? Because the Lord said, where two or three are gathered in my name, there I am in their midst. Porque o Senhor disse, quando 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. So it's not just 2 or 3 people hanging out, Então não é só 2 ou 3 pessoas estando juntas, but it's 2 or 3 people gathering in his name. mas é 2 ou 3 pessoas congregando no nome dele. And then the Lord will presence himself with us. E aí o Senhor se fará presente conosco. So now that is the definition of ecclesia. Então essa é a definição de eclesia. That is the church. Essa é a igreja. And remember, I mentioned earlier that the Lord only mentioned the word
church twice. Lembra, eu mencionei antes que o Senhor só falou a palavra igreja 2 vezes. The first time was Matthew 16, upon this rock I will build my church. A primeira vez foi Mateus 16, nessa rocha edificarei minha igreja. Now that church is universal. Agora essa igreja é universal. It's as big as the universe itself. É tão grande quanto o universo. It includes all of those that have been redeemed by the Lord. Inclui todos aqueles que foram redimidos pelo Senhor. And this crosses time and space. Isso passa através de tempo e espaço. So this includes all of the believers from the first century, Inclui todos os crentes do primeiro século. Peter and James and John and Paul. Pedro, Tiago, João e Paulo. It includes the Christians through history, Inclui todos os cristãos que passaram pela história. Jan Hus, Jan Hus, uh, 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 Martin Luther, Martinho Lutero, John Calvin, João John Calvino, Wesley, João Wesley, the brethren, os irmãos, all those that have been saved by the Lord. todos aqueles que foram salvos pelo Senhor. Now the Lord has worked throughout these 2,000 years. Agora o Senhor fez a sua obra através desses últimos 2000 anos. I will build my church. Eu edificarei a minha But igreja. on the other hand, Mas por outro lado, in Matthew chapter 18, em Mateus capítulo 18, the Lord said that if your brother sins, go and show him his fault in private, verse 15. versículo 15, o Senhor falou: se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. If he listens to you, you have won your brother. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. But if he does not listen to you, take one or two more with you, so that by the mouth of 2 or 3 witnesses, every fact may be confirmed. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. If he refuses to listen to them, tell it to the church. E se ele não os atender, dize-o à igreja. If he refuses even to listen to the church, let him be to you as a Gentile and tax collector. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Now, if you are to be able to say something specific to the church, E para você poder dizer algo específico para a igreja, it has to be someone that you can talk to. tem que ter alguém com quem você pode falar. Here, clearly, I cannot tell Martin Luther about a problem with my brother, right? Aqui, claramente, eu não posso falar para o Martinho Lutero um problema que eu tenho com meu irmão. So, what the Lord is showing is this. Então, o que o Senhor está nos mostrando é o seguinte: The church also has a local expression. a igreja também tem uma expressão local. It's something very practical. É algo muito prático. Now, there is a brother that is sinning, Agora tem um irmão que está pecando, or a brother that doesn't know the way. ou um irmão que não conhece o caminho. Now, it's our responsibility to help them. Agora é a nossa responsabilidade ajudá-lo. Now, but if they don't listen to us, Mas se eles não ouvirem a we nós, bring them to 2 or 3 other brothers and sisters. nós trazemos ele para 2 ou 3 outros irmãos. So it's the minimum number is 2 or 3. Então, o número mínimo é 2 ou 3. But these are ones that we can meet with, Esses são aqueles irmãos com quem a gente pode congregar, we can learn with, com quem a gente pode aprender, we can grow together. com quem a gente pode crescer junto. There is a very practical expression of what the church is in one location. É uma expressão muito prática do que é a igreja localizada. And so now you see the church is not just universal, Agora você vê, a igreja não é somente universal, but the church also has a local expression. mas a igreja também tem uma expressão local. So you remember whenever Paul wrote to the various churches spread throughout Asia and Europe, Então, você lembra quando Paulo escreveu para todas as várias igrejas que estavam na Ásia e na Europa? he would say to the church in Corinth, Ele diria para a igreja em to Coríntios, the church in Ephesus. para a igreja em Éfeso. So you see, each location had a local representation of who Christ was. Você vê, cada local tinha uma representação local de quem era Cristo. So it's something very practical. Então, era algo muito prático. But as our brother said, Mas como nosso irmão mencionou, the location is not so important. a localização não é tão It's importante. the people that are important. As pessoas é quem são Are they importantes. called out ones gathered together? Eles são os que estão reunidos, foram Are chamados. they gathering in the name of Jesus? Eles estão reunindo no nome de Jesus. Then the Lord will be present amongst them. Então o Senhor estará presente dentre eles. There was a group of Italian brothers and sisters. They were called the Valdenses.
Tinha um grupo de irmãos e irmãs italianos, eles eram chamados I valdenses, believe it was in the 1200s. acho que nos anos 1200. They were very simple people, Eles eram pessoas muito simples, but they wanted to return to the truth of the Bible. mas eles queriam voltar para a verdade da Bíblia. They wanted to come out of the error of the Catholic Church Eles queriam sair desse erro da Igreja Católica, because at that time, the church was defined as this huge cathedral, porque naquela época a igreja, a definição da igreja era essa catedral enorme, and then only certain people were priests. e só algumas pessoas eram sacerdotes. And you had to go to the cathedral to worship God. E você tinha que ir até a catedral para adorar a Deus. Now you could not read the Bible because only the clergy could read the Bible. Você não podia ler a Bíblia porque só os religiosos poderiam ler a There Bíblia. are many other things that were added to what is the church. Muitas coisas foram adicionadas à definição do que é a The igreja. Valdenses, they want to return to the Bible. E os valdenses queriam voltar para a They Bíblia. wanted to meet simply, Eles queriam se reunir com simplicidade, and they were persecuted. mas eles foram perseguidos. And so what they did is they went and hid in the mountains. Então o que eles fizeram foi eles se esconderam nas montanhas. And they not only hid in the mountains, Não somente se so esconderam the nas montanhas, places where they met were in caves where they were hiding. e onde eles se reuniam era em cavernas, eles estavam se escondendo. But brothers, they had wonderful fellowship. Mas eles tiveram uma comunhão They had the maravilhosa. presence of God. Eles tinham a presença de So Deus. brothers and sisters, that is the church. Então, irmãos e irmãs, isso é a igreja. And then we actually visited one of these caves that the Valdenses hid in. Então, na verdade, a gente visitou uma dessas cavernas onde os valdenses se Now, of esconderam. course, the official church found out where they were hiding. Claro, a igreja oficial descobriu onde eles estavam se escondendo. And in the end, they set fire to the cave and burned these brothers and sisters to death. E no fim, eles queimaram essas cavernas e mataram os irmãos. So, brothers, so you see the contrast, Então, você vê o contraste. the church and the heart of God. A igreja e o coração de Deus. From the beginning, God desired to presence himself with his people. Desde o começo, Deus tem esse desejo de estar presente entre seu povo. So here we are, where 2 or 3 are gathered in his name. Então, agora nós vemos onde 2 ou 3 estão congregados no seu nome. So we are being built up into a spiritual house. Nós estamos sendo construídos numa casa espiritual. But there is a warning. Mas tem uma advertência. There are often, as I said, there's so many gatherings. Como eu disse, tem muitas congregações. But it's, if you read Revelation chapter 3, Se você ler Apocalipse capítulo 3, now John was writing to the 7 churches in Asia. agora João estava escrevendo para 7 igrejas na Ásia. Now there was a warning that the Lord gave. Teve uma advertência que o Senhor deu. When he wrote to the church in Laodicea, Quando ele escreveu para a igreja na Laodiceia. Revelation chapter 3, verse 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and will dine with him, and he with me. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isn't it interesting? Não é interessante isso? The Lord is outside. O Senhor está do lado de fora. He's knocking. Ele está batendo. They are gathering, they are meeting. Eles estão congregando ali. But if the presence of the Lord is not there, Mas se a presença do Senhor não está ali, the o Lord is warning them. Senhor está advertendo eles. You have to hear my voice and open the door. Você tem que ouvir a minha voz e abrir a porta. Because clearly they were just hearing each other's voices, right? Porque claramente eles estavam escutando só a voz uns dos outros. But the Lord said, if anyone hears my voice, opens the door, I will come in. Mas o Senhor disse, se alguém ouve a minha voz e abre a porta, eu entrarei. So brothers, you can have all the outward things. Então, irmãos e irmãs, vocês podem ter todas as coisas externas. Beautiful stained glass. Você pode ter um vidro, uma janela maravilhosa. You can dress in very beautiful robes. Pode se vestir em vestes muito You bonitas. can have a beautiful choir. Você pode ter um coral maravilhoso. But the question is this, Mas a pergunta é a seguinte: is the presence of God there? a presença de Deus está ali? Is the Lord inside or is he outside? O Senhor está dentro ou está fora? So now we see what is the church in the heart of God. E agora nós vemos o que é a igreja no coração de Now, Deus. is it a place that the Lord wants to be? É um lugar onde Deus quer estar?
Now, there was a place that the Lord Jesus really loved to go to whenever he was in Jerusalem. Então, tinha um lugar que o Senhor realmente gostava de ir quando ele estava em Jerusalém. And that was, he loved to go to Bethany. E ele gostava muito de ir para Betânia. Now, Bethany is to the east of Jerusalem, Betânia está no lado leste de Jerusalém, on Mount of Olives. no Monte das Oliveiras. Now, in Bethany, there was just Mary, Martha, and Lazarus. Em Betânia só tinha a Maria, a Marta e o Lázaro. Now, just three siblings, Só 3 irmãos. but they loved the Lord Jesus. Mas eles amavam o Senhor But Jesus. if you read the Bible, the Lord would go there many times. Se você ler a Bíblia, o Senhor ia lá muitas vezes. Oftentimes, when he was frustrated in Jerusalem, he would go to Bethany Muitas vezes, quando ele estava frustrado em Jerusalém, ele ia para Betânia. because somehow the Lord felt at rest in Bethany. Porque de alguma maneira o Senhor se sentia descansado em Betânia. Now, what do you have in Bethany? O que tem em Betânia? Now, Mary, she loved to sit at the feet of the Lord and listen to him speak. A Maria amava sentar aos pés do Senhor e escutar ele falar. So, brothers and sisters, are we willing to be in his presence and at his feet? Irmãos e irmãs, estamos dispostos a estar na presença dele e aos seus pés? Willing to listen to him? Dispostos a ouvir a ele? You have the service of Martha, Você tem o serviço da Marta, the hospitality of Martha. a hospitalidade da Marta. Now, this weekend, we've all experienced the service of our brother Bertrand or sister Alessandra. Agora, esse fim de semana, todos nós experienciamos o serviço do nosso irmão Bertrand e da irmã Alessandra. Our sister has not stopped from morning till evening. A nossa irmã não parou de manhã até a noite. But isn't this wonderful? Mas não é maravilhoso? And because of their love, E por causa do amor because deles, they laid down their lives, porque eles deram a sua vida, we are all blessed. nós todos somos abençoados. So, brothers and sisters, the service of Martha. Então, irmãos e irmãs, o serviço da Marta. And we are sure it touches the Lord's heart. E nós temos certeza que isso toca o coração It do touches Senhor. our heart as Isso well. toca o nosso coração You see também. the reality of the church expressed here, Você vê a realidade da igreja sendo expressada aqui. but you also see the testimony of Lazarus. Mas você também vê o testemunho do Lázaro. He was dead, Ele estava morto, but now he was alive. mas agora ele está vivo. Isn't that our testimony? Não é esse o nosso We testemunho? were once dead, Uma vez nós estávamos but mortos, now we are alive. mas agora nós estamos vivos. So, brothers and sisters, Jerusalem was to be the religious center. Então, irmãos e irmãs, Jerusalém era para ser o centro religioso. They had the word of God. Eles tinham a palavra de Deus. They had the temple. Eles tinham o templo. But yet somehow the Lord was so drawn to Bethany. Mas de alguma forma o Senhor estava tão atraído a Betânia. But Bethany represented the reality of the church. Mas Betânia representava a realidade da igreja. So here you see the presence of the Lord in this home. Então aqui você vê a presença do Senhor nessa casa. In other words, Em outras palavras, the church is a place where God feels at home. a igreja é um lugar onde Deus se sente em casa. It's not about the outward things, Não é a respeito das coisas but externas, there is an inner reality. mas tem uma realidade interna. So this is the church. Então isso é a igreja. Um, but because it's such an important thing in the heart of God, Mas porque isso é uma coisa tão importante no coração de Deus, Paul used different ways to describe what the church was. Paulo usou maneiras diferentes para descrever o que era a igreja. Yes, on the one hand, it's the spiritual house. Sim, por um lado é a casa espiritual, But we also read in the Bible that the church is the body of Christ. mas nós também lemos na Bíblia que a igreja é o corpo de Cristo. Now remember, when the Lord Jesus was here on earth, Agora lembra, quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, now he was God, ele era Deus, but he became man. mas ele se tornou homem. So God gave him a body. Então Deus deu para ele um corpo, Now with his body, e com o corpo dele, with his physical body, o corpo físico, he went about Galilee and healed those that were sick. ele caminhou na Galileia e curou aqueles que estavam He enfermos. fed the 5,000, Ele alimentou os 5.000, fed the 4,000. alimentou os 4.000, And then with his body, he offered his body as a sacrifice on the cross. e ele ofereceu o seu corpo como um sacrifício na cruz. And he accomplished the work of salvation. E ele completou essa obra de On the salvação. third day, he rose from the dead. No terceiro dia ele se levantou da morte. And then after about 40 days, he rose, he ascended to heaven. E depois de alguns 40 dias ele ascendeu aos céus. So the thing about the Lord was this.
Então, a questão com o Senhor era o seguinte: Wherever he went, onde quer que ele fosse, people thought, wow, this person is very different. as pessoas pensavam, uau, essa pessoa é diferente. The children wanted to come to him. As crianças queriam vir para ele. The woman with the issue of blood wanted to come and get healed. A mulher com o problema de sangue queria vir e ser They curada. were so drawn to him. Eles estavam tão atraídos a ele. Somehow he was a representation of the love of God. De alguma maneira, ele era a representação do amor de Deus. Not only that, wherever he went, people thought, wow, this is like heaven on earth. Não só isso, onde quer que ele fosse, as pessoas pensavam, uau, isso é os céus na terra. Man did not know who God was. O homem não sabia quem que era Deus. When they saw the Lord Jesus, Quando eles viram o Senhor Jesus, when they saw him get up and wash the disciples' feet. quando eles viram ele se levantar e lavar os pés dos seus discípulos. Now he is the master. Agora, ele é o mestre. What is he doing washing the disciples' feet? O que ele está fazendo lavando os pés dos discípulos? And the Lord said, I do this as an example for you. E o Senhor disse, eu faço isso como um exemplo You are para to wash vocês. one another's feet. É para lavar os pés uns dos They outros. saw someone so different. Eles viram alguém tão They diferente. discovered who God was. Eles descobriram quem que Deus God é. is a God of love. Deus é um Deus de amor. God is patient. Deus é paciente. God is kind Deus é and gentle. e gentil. Now, wherever people saw Jesus, E agora, toda vez que as pessoas viam Jesus, wow, in his presence is like being in heaven. na sua presença era como estar nos céus, It's like heaven on earth. como céus na terra. Now, as he ministered, Agora, quando ele ministrava, people were drawn to him. as pessoas estavam atraídas por ele. Now, of course, some rejected him Claro, algumas pessoas o rejeitaram, because the Bible says, in him was life, and the life was the light of man. porque a Bíblia diz que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. But men love darkness rather than the light. Mas os homens amavam as trevas ao invés da luz. Now, because they had so many holes in their conscience, Porque eles tinham tantos buracos na sua consciência, because of their sin, por causa do seu pecado. they didn't want to be exposed by the light. Eles não queriam ser expostos pela luz. Now, my son, Agora, o meu filho, he probably has the nicest room in our house. ele provavelmente tem o melhor quarto na nossa casa. We live in a one-story house, A gente mora numa casa de um andar, but his room is above the garage. mas o quarto dele é acima da garagem. So from his room, he can see the whole backyard. Então, do quarto dele, ele pode ver todo o fundo da casa, Now we have a o pool. pátio. Nós temos uma piscina. So if he opens the shades, Então, se ele abre as cortinas, he has the best view of the house. ele tem a melhor vista do pátio da casa. But every time we go to his room, Mas toda vez que nós vamos he pro quarto dele, closes his shades on purpose. ele fecha a cortina de propósito. He loves the darkness rather than the light. Ele ama a escuridão ao invés da luz. I don't understand Eu it. não entendo isso. Well, I kind of do. Eu entendo mais ou Because menos. this way he can see his gaming screen much better. E dessa maneira ele pode ver a tela de videogame dele. But I melhor. also say, what are you hiding from? Mas eu também pergunto, do que você está se escondendo? But this is man, right? Mas isso é o homem, They certo? want to hide in darkness. Querem se esconder nas trevas. They don't want to be exposed by the light. Não querem ser expostos pela luz. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, our Lord has ascended to heaven. o nosso Senhor ascendeu aos céus. But God's plan is to continue to do a work here on this earth. Mas o plano de Deus é para continuar fazendo a obra aqui na terra. So in the wisdom of God, Então, na sabedoria de Deus, now the Lord's told the disciples to go wait for the Holy Spirit in Jerusalem. o Senhor falou para os discípulos esperarem pelo Espírito Santo em Jerusalém. So 120 people, they gathered in the upper room of a house in Jerusalem. Então, 120 pessoas congregaram no quarto elevado em Jerusalém. Hã? No cenáculo em Jerusalém. And then about 10 days later, the Holy Spirit was given. E aí, 10 dias depois, o Espírito Santo foi dado. Now, remember the story we talked about Caesarea Philippi. Agora, lembra da história que a gente falou da Cesareia de Filipe? Now, we know that the snow on the mountain now came down. Nós sabemos que a neve da montanha agora veio para baixo. Now, on the day of Pentecost, No dia de Pentecoste, it's as if the Lord poured that water from the top.
É como se o Senhor estivesse derramando essa água do topo. And we read earlier in 1 Corinthians chapter 12. E nós lemos antes em 1 Coríntios capítulo 12. Now, the 120 that were gathered in the upper room. Agora, os 120 que estavam lá nesse cenáculo, So on the day of Pentecost, no dia de verse Pentecostes, 13, for by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit. 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. So on that day, when the life was poured out, Então, naquele dia, quando a vida foi the jorrada, Holy Spirit was given. o Espírito Santo foi dado. The 120 members were baptized. Os 120 membros foram batizados. Now there were 120 individuals. Agora tinha 120 individuais. Now they became 120 members of the body of Christ. Aí eles se tornaram 120 membros do corpo de Cristo. And also here it says we were all made to drink of one Spirit. E aqui também diz que a todos nós foi dado beber de um só So you Espírito. see the process. Então você vê o processo. So when the water is poured out, Quando a água é jorrada, on the one hand it covers you, por um lado ela te cobre, but if you think about the River Jordan, mas se você pensar no Rio on the Jordão, one hand you can be baptized into the water, por um lado você pode ser batizado dentro da but água, on the other hand you can drink of the Spirit. mas por outro lado você pode beber do Espírito. So on the one hand, now we have the life of Christ in us, Então, por um lado, agora a gente tem a vida de Cristo em nós, dwelling in us. habitando em nós. But we are also now part of something bigger. Mas nós também somos parte de algo maior agora. Now we are members of the body of Christ. Agora nós somos membros do corpo de Cristo. Now, some places today you go to, you have to go to certain criteria to become a member of that church. Agora, alguns lugares que você vai, você tem que passar por alguns critérios para se tornar membro do corpo de Cristo. But according to the Bible, Mas de acordo com a Bíblia, if you accept Jesus as your Savior, se você aceitar Jesus como seu if you are Salvador, born again, se você é nascido de you are a novo, member of the body of você é Christ. um membro do corpo de You Cristo. don't have to take a test. Você não precisa fazer You uma don't have to prova. do X number of steps. Não tem que fazer nenhum passo, You are a 2, 3. member of the body of Christ. Você é um membro do corpo de Cristo. And it's not like and we read earlier is that every member is important. E nós vemos antes que todos os membros são importantes. Now think about this. Agora vamos pensar nisso. Isn't it always that the smallest members of your body sometimes bother you the most? Não é verdade que às vezes os membros mais pequenos do seu corpo são os que mais te incomodam? I don't know if any of you have ever stubbed your toe. Não sei se alguém já bateu o dedinho do pé. You kick the chair or you kick a chair of the closet. Se você chuta a cadeira ou o armário Oh, and it bothers you for so e long. incomoda por tanto tempo. And it's such a small little member, E é um membro tão pequeno, but you feel it, right? mas você sente, So certo? this is what the Lord wants us to feel. Então é isso que o Senhor quer que nós sintamos. Is when one of our brothers and sisters is suffering, Quando um dos nossos irmãos ou irmãs está sofrendo, we should be able to suffer with them. nós devemos ser capazes de sofrer We junto should com care ele. for them. Nós temos que cuidar dele. So this is the body of Christ. Então esse é o corpo de Cristo. We are to be built up together. Nós temos que ser construídos juntos. Now, in the wisdom of God, Na sabedoria de Deus, we were baptized into one spiritual body. nós fomos batizados em um corpo espiritual. Now, spiritual body means that we all have the life of Christ in us. E corpo espiritual significa que todos nós temos a vida de Cristo em nós. But in 2 days, Jaido is going to fly to Brazil. Mas em 2 dias o Jairo vai voar para o Brasil. Angel and I are going to fly to New Jersey. Eu e a Angel vamos voar para New Jersey. Our brother Rune, sister Luizete, they're going to go back to O Sweden. nosso irmão Rune e a irmã Luizete vão voltar para a Suécia. And some will go back to Germany. E alguns vão voltar para a Alemanha. But now you see the reach of the body of Christ is much bigger. Agora você vê o alcance do corpo de Cristo é muito maior. Now, when the Lord Jesus was here on earth, Agora, quando o Senhor Jesus estava aqui na Terra, he only had one body. ele só tinha um corpo. So when he was in Galilee, he couldn't be in Jerusalem. Então, quando ele estava na Galileia, ele não podia estar em Jerusalém. And so wherever he went, he touched people's lives. Então, onde ele foi, ele tocou a vida das But now, in the pessoas. wisdom of God, Agora, na sabedoria de Deus, now this body is much bigger. esse corpo é muito maior. This is a spiritual body. É um corpo espiritual. Now this reach is much greater. Agora, esse alcance é muito maior. Now, God's desire somehow is that we would be his witnesses
not just in Jerusalem, but Judea and Samaria and to the ends of the earth. Então, o desejo de Deus é que nós fôssemos suas testemunhas, não somente em Jerusalém, mas na Judeia, na Samaria e nos confins da terra. Now, in the time of Paul, the ends of the earth was either Rome or Spain. Agora, na época do Paulo, os confins da terra eram Roma ou Espanha. But today, the ends of the earth is the United States, Brazil, Australia, Korea. Mas hoje os confins da terra são Estados Unidos, Brasil, Coreia, Nova Zelândia, Austrália. Sorry. Same thing. It's okay. But you see, now God's desire is, wherever the Lord Jesus went, they saw, wow, there is heaven on earth here. Agora você vê, o desejo de Deus é onde quer que o Senhor Jesus fosse, as pessoas diriam, uau, tem céus na terra aqui. But now for us, Agora, para nós, wherever we go, onde quer que nós formos, now if the life of Christ grows in us, se a vida de Cristo cresce em nós, not in our lives individually, in our individual, in an individual life, na nossa vida individual, when we go to work, quando nós vamos trabalhar, people say, wow, there's something different about you. as pessoas falam, uau, tem algo diferente sobre você. Everybody else curses, but your language is different. Todo mundo fala palavrão, mas as suas palavras são diferentes. So there's something different about your diligence at work. Tem algo diferente sobre a sua diligência no trabalho. There's something different about you. Tem algo diferente I want what you entre have. você. Eu quero o que você tem. They say, wow, there's something different here. Eles dizem, uau, tem algo diferente aqui. When they come to our homes Quando eles vêm nos visitar em casa, and they say, wow, there's something different about your family. dizem, tem algo diferente a respeito da tua The família. husband loves the wife. O marido ama a The esposa, wife is submissive to the husband. a esposa é submissa ao marido, The children obey the parents. os filhos obedecem aos pais, The older children honor their father and mother. os filhos mais velhos honram os seus pai e mãe. Wow, there's something different about your family. Uau, tem algo diferente sobre a sua They família. come to your home. Eles vêm para sua It's casa, like heaven on earth. é como se fosse céus na terra. We all come to this home this weekend, Nós todos viemos para essa casa and our essa semana. experience is like heaven on earth. E a nossa experiência é como céus na terra. Now here you see the love for the Lord of Mary, Agora aqui você vê o amor pelo Senhor da Maria, the service of Martha, o serviço da Marta, testimony of o Lazarus. testemunho do Lázaro. So now people say, wow, there's heaven on earth here. Agora as pessoas veem, uau, tem céus na terra There's aqui. something different about Tem you. algo diferente aqui. So when they come to our local gathering, Então, quando eles vêm para nossa congregação local, whether here in Zurich se fosse aqui em Zurich, or us in Waldwick, New Jersey, ou lá em Warwick, New or in Jersey, ou Curitiba, em Curitiba, wherever we gather. onde quer que a gente se Now reúna. when we gather and and the Lord is with us, Quando a gente se reúne e o Senhor está conosco. when they come into our midst, Quando eles vêm estar conosco, it's like, wow, the presence of God is here. eles veem, uau, a presença de Deus está aqui. I'm always touched when in our gathering we have visitors come visit us. Eu sempre fico muito tocado quando a gente tem pessoas que visitam a nossa congregação. But brothers and sisters from, that are just passing by. Irmãos e irmãs que só estão de passagem, But what touches me most is mas o que mais me toca during the Lord's table, é durante a ceia, mesa de ceia, that mesa these, do Senhor, that these visitors, they feel so free to pray. que esses visitantes, eles se sentem tão livres para orar. Sometimes when we go to a new place, Sabe, às vezes quando a gente vai para um lugar we're novo, like, oh, I'll just watch. a gente pensa, eu só vou I'm assistir, not going to enter in. não vou participar. But when they enter in, Mas quando eles participam, somehow you feel, wow, they've touched the Lord here. você pensa, uau, eles tocaram o Senhor The Lord aqui. has touched their heart here. O Senhor tocou o coração deles So you aqui. see, wow, the Lord is here. Aí você vê, uau, o Senhor está aqui. So that is when they experience heaven on earth. Isso é quando eles experienciam os céus na terra. When they come into our gathering, Quando eles vêm para nossa it's like, congregação, wow, they love one another. eles veem, nossa, eles amam uns aos They outros. wash one another's feet. Eles lavam os pés uns dos They outros. put consider each other as more important than themselves. Eles consideram o outro como mais importante do que a si mesmos. And the Lord is here. E o Senhor está aqui. And no one is fighting about who's the head. E ninguém está brigando para saber quem que é o cabeça. Oh, I'm more important than you. Eu sou mais I'm importante do que smarter você. than you. Eu sou mais esperto do But que we are all você. brethren. Mas nós todos somos And irmãos. Christ is the head. E Cristo é a cabeça. We all submit to the headship of Christ. Nós todos nos submetemos And ao people are cabeça de like, Cristo. E as pessoas wow, there's something different about you. falam, nossa, tem algo diferente In my de place você. of work,
No meu lugar de trabalho, Everybody's backstabbing each other. todo mundo está trapaceando um ao outro. Everybody's gossiping about each other. Todo mundo está fofocando sobre um ao outro, uns dos outros. They're fighting to be promoted. Eles estão lutando para ser promovidos. And but here it's Mas, different. mas aqui é diferente. That is the testimony. Esse é o nosso testemunho. That should be the church. Isso deveria ser a That should be the igreja. body of Christ. Isso deveria ser o There's corpo such de Cristo. oneness with the head Tem tanta unidade com o cabeça that the Lord is directing everything. que o Senhor está direcionando tudo. We are living a dependent life on the Lord. Nós estamos vivendo uma vida dependente do Senhor. But tragically, Mas we tragicamente, know this does not always happen nós sabemos que isso não acontece sempre, because in our flesh, porque na nossa carne there's jealousy, tem inveja, there's strife. tem intriga. Even the disciples, remember they were fighting about who was the greatest? Mesmo os discípulos, lembra que eles estavam brigando sobre quem seria o maior? But the Lord said, if you want to be first, you have to be last. Mas o Senhor disse, se você quer ser primeiro, você tem que ser o último. Because that's the life of Christ. Porque essa é a vida de Cristo. So that's where the cross comes in. Então é aí que entra a cruz. Now we need to deny ourselves, take up our cross, and follow the Lord. Agora nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Naturally speaking, we all believe in ourselves, right? Falando naturalmente, todo mundo acredita em si mesmo, né? Their opinion, oh, that's such a bad idea. Nós falamos, a opinião deles é tão ruim. But somehow the Lord wants us to deny ourselves, take up the cross, and follow the Lord. Mas de alguma forma o Senhor quer que a gente negue a nós mesmos, tome a nossa cruz e sigamos ao Senhor. So, brothers and sisters, this is the body of Christ. Então, irmãos e irmãs, esse é o corpo de Cristo. And every member is important. E todo membro é importante. And we read earlier that actually we should give even more importance to those that we consider to be smaller members. Na verdade, a gente leu antes que a gente devia dar mais importância para aqueles quem a gente considera pequenos. But not only that, Não somente isso. if we read Ephesians chapter 4 Se nós lemos Efésios capítulo 4, and verse 11 to 12, versículos 11 a 12. and he gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, some as pastors and teachers, for the equipping of the saints for the work of service to the building up of the body of Christ. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. And then verse 15 to 16. But speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into him who is the head, even Christ, from whom the whole body, being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love. Versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. But brothers and sisters, here we see that God equipped all of us. Aqui nós vemos que o Senhor tem equipado a todos nós. All of us have a gift. Todos nós temos um dom. Now, some gifts are maybe bigger in our mind. Agora, alguns dons podem ser talvez maiores na nossa percepção, But he has given us gifts so that we can serve one another. mas Ele nos deu dons para que nós possamos servir uns aos outros. Do you know what your gift is? Você sabe qual que é o seu dom? And Paul reminded us, E o Paulo nos relembrou. this gift is not to satisfy our own egos. Esse dom não é para satisfazer o nosso próprio ego. Oh, I can speak in tongues. Eu consigo falar em Only línguas. God understands what I say. Só Deus entende o que eu digo. But the point of the gift is Mas o ponto de ter esse dom to edify. é para It's edificar. to build one another up. É para edificar uns aos outros. And some use their gifts to draw people to themselves. E alguns usam esse dom para trazer as pessoas para si mesmos. And I already mentioned some, gifted speakers. Eu já mencionei algumas pessoas que têm o dom de falar em público. Oh, we love to listen to him speak. Como nós amamos ouvir essa pessoa falar. Oh, and they come
E aí eles vêm, maybe 20,000 of them, talvez até 20.000 and pessoas. they sit in these very comfy Eles chairs sentam nessas cadeiras bem and they cross their confortáveis arms e cruzam os braços and watch that brother speak. e escutam esse irmão falar. And it can't be longer than 20 minutes. E não pode ser mais do que 20 After minutos. 20 minutes, Depois de 20 minutos, oh, okay, we can go home. ah, tá bom, nós podemos ir para casa. We went to church. Nós fomos para a igreja. But what's happening? Mas o que está acontecendo? There's one member moving. Tem um membro se mexendo. He's speaking. Ele está falando. We're just sitting. E o resto está Is sentado. that the church? Isso é igreja? No, every member needs to move. Não, todos os membros têm que se There's a mexer. universality of priesthood. Tem uma universalidade de sacerdócio. Even in the Old Testament, Mesmo no Antigo God's Testamento. desire was every member or every descendant of Israel O desejo de Deus era para que cada descendente de Israel was to be a priest. era para ser um sacerdote. It's to be a nation of priests. É para ser uma nação de sacerdotes. Now, later on, it fell into just one tribe, E depois caiu só para just the uma tribo, Levites, os levitas, and then the priesthood to the family of Aaron. e o sacerdócio para a família do That Arão. was not God's plan from the beginning. Esse não era o plano de Deus no So there is começo. this universality of priesthood that God desires even today in the church. Então tem essa universalidade de sacerdócio que Deus deseja para a igreja hoje. No, it's not just for us to sit there, Não é só para a gente sentar lá watch a beautiful choir sing, e assistir um coral lindo cantar, listen to a wonderful message, escutar uma mensagem and maravilhosa then we go home. e ir para casa. But brothers and sisters, that's not the church. Irmãos e irmãs, isso não é igreja. The church is every member needs to move. A igreja é que todos os membros devem se mexer. Now, when you sit there, Agora, quando você senta lá, you have no idea what's happening in the lives of the 100 people to your left and 100 people to your right. você não tem ideia o que está acontecendo na vida das 100 pessoas para sua direita e 100 pessoas para sua They're not esquerda. being built up. Eles não estão sendo edificados. What is it to be built up? O que é ser edificado? That we know each other. Que nós conhecemos uns We are aos in each outros. other's lives. Nós estamos na vida uns dos outros. But that's not the problem, but that's the difficulty. Essa é a dificuldade. You know, sometimes my wife and I, we're at home. Às vezes, quando a minha esposa e eu estamos We're em really casa, busy. estamos ocupados, Kids, filhos, washing the dishes, lavar a louça, cooking, cozinhar. and then we see a phone call come in. E aí chega uma ligação. And nowadays, you know exactly who's calling. Aí você sabe exatamente quem está ligando. And now you know this sister likes to talk. Aí você sabe, essa irmã gosta de falar. Now, do you pick up the phone? Você atende o telefone? You know, if you pick up the phone, Sabe, se você atender o it could be telefone, an hour and a half. of pode your ser time. 1h30. So the question is this. A pergunta é a seguinte, Brothers and sisters, the cross is very practical. irmãs e irmãs, a cruz é muito You prática. pick up the phone, Você atende o telefone, there is a laying down of life. tem entregar da sua vida. Now, the dishes will have to wait for an hour and a half. Agora as louças vão ter que esperar 1h30. Now, the kids, we can't watch over them. Agora nós não podemos cuidar dos filhos. But now, on the other on the other side of the line, a sister may be in great need. Mas agora, do outro lado da linha de telefone, uma irmã Maybe pode she's estar going through marital difficulty. com grande dificuldade. Talvez pode ser problemas no casamento. Maybe her husband abandoned her. Talvez seu marido abandonou-a. But the question is, Mas a pergunta are we to serve one another? é para a gente servir uns Are we aos outros? washing one another's feet? Estamos lavando os Are we pés uns dos building outros? each other up? Estamos edificando This uns aos is the outros. church in the heart of God. Essa é a igreja no coração de Now, Deus. sometimes we think, wow, the church must be really big. Às vezes a gente pensa, nossa, a igreja deve ser muito grande. Now, according to the Bible, yes, the church in Jerusalem was quite big. E de acordo com a Bíblia, sim, a igreja em Jerusalém era grande. 3,000 got saved, 5,000 got saved. 3.000 foram salvos, 5.000 foram salvos. And later on, James told Paul, maybe even tens of thousands now, they're zealous for the law. E depois Tiago falou para Paulo, talvez dezenas de milhares agora estão zelosos pela lei. Well, there was something wrong about that statement, but the point is the church was big. Tinha algo errado com esse que ele disse, mas o ponto é que a igreja estava ali. But you also notice that they broke bread from house to house. Mas você também percebe que eles partiram pão de casa em casa. Somehow there was still a practical outworking of being able to know one another. De alguma maneira ainda tinha aquela maneira prática de conhecer uns aos outros. But if you
consider the church in Colossae Mas se você considerar a igreja em Colossenses and the church in Philippi, e a igreja em Filipos, uh, Filipos é a cidade. Filipos. Yeah. Bible scholars believe that the church, you remember the church in Philippi, you had Lydia, the producer of purple fabrics, A eruditos da Bíblia dizem que na igreja em Filipos, você tinha a Lídia, a produtora de tecidos, purple fabrics. tecidos Ah. roxos. Bushes, yes. And then you had the jailer and his family, remember? Aí você tinha o carcereiro e a sua família. And then there was a young girl that was demon possessed and she was set free. E aí tinha uma menina jovem que foi possuída de demônios e ela foi And libertada. that's how the church started there. E assim que a igreja começou lá. But Bible scholars believe that the church in Philippi was never more than 100 brothers and sisters. Mas os eruditos da Bíblia acreditam que a igreja em Filipos nunca foi mais do que 100 irmãos e irmãs. And the same thing with Colossae. Mesma coisa em Colossenses. It was actually a very small city. Era uma cidade muito pequena, na And the verdade. gathering was probably not bigger than 75 people. E, na verdade, a congregação não podia ser maior do que 75 pessoas. Now, but if you think about the revelation given to Philippians and the church in Colossae, Mas se você pensa na revelação que foi dada para os filipenses e a igreja em now Colossenses, Paul mentioned that the Philippians were the one that helped him the most financially. Paulo falou que os filipenses foram aqueles que ajudaram ele mais financeiramente. And you saw the great revelation about Christ as the head to the Colossians. E você vê a grande revelação de Cristo como cabeça para os But yet at colossenses. the same time, you saw the gathering wasn't that big. Mas ao mesmo tempo você viu que a congregação não era tão grande. So, brothers and sisters, maybe we need the Lord to readjust our perception of what the church is. Então, irmãos e irmãs, talvez o Senhor precise ajustar a nossa percepção do que é a igreja. When you are really large, Quando você é grande, it's very hard to know brothers and sisters. é difícil conhecer irmãos e irmãs. It's hard to be built up. É difícil ser So edificado. maybe in the wisdom of God, Então, talvez na sabedoria de Deus, it might even be that it's better for the numbers to be small, talvez é até melhor que os números sejam menores. that the quality is much more important than the quantity. Que a qualidade é muito mais importante do que quantidade. Because the minimum unit is 2 or 3 are gathered in my name. Porque o número mínimo é 2 ou 3 estando reunidos no meu But the nome. question is there a reality of the church there? Mas a pergunta é, tem uma realidade da igreja The ali? brothers and sisters love one another. Os irmãos e irmãs amam uns aos outros. When people come, do they see, this is like heaven on earth? Quando as pessoas visitam, eles veem, isso é céus na Is the terra. presence of God here? Tem a presença de Deus aqui. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we are the body of Christ. nós somos o corpo de Are Cristo. we reflecting what the head is telling us to do? Nós estamos, será, refletindo o que o cabeça está nos dizendo para fazer? And the other thing I mentioned, E outra coisa que eu mencionei, we ought to be open to all those that have been received by the Lord. nós devemos ser abertos para todos aqueles que foram We redimidos pelo should Senhor. receive all those that the Lord has received. Nós temos que receber todos aqueles que o Senhor recebeu. Now, Paul gave a warning to the Corinthians Agora, o Paulo deu uma exortação aos that I coríntios. heard that there are divisions among you. Ele disse, eu ouvi que tem divisões entre vocês. I am of Paul. Eu sou de I'm Paulo. of Apollos. Eu sou de Apolo. I'm of Cephas. Eu sou de Cefas. I'm of Christ. Eu sou de Cristo. But he said, has Christ been divided? Mas ele disse, Cristo foi dividido? So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, sometimes what happens is this. o que acontece às vezes é o seguinte. Oh, I really like Martin Luther. Eu gosto muito do Martinho Lutero. Oh, I'm going to follow his teachings. Eu vou seguir os ensinamentos dele. Or I like Calvin. Ou eu gosto do I'm going to be a Calvino. Calvinist. Calvino. Sorry. Eu vou ser calvinista. I love the Wesleys. I want to be a Methodist. Eu gosto dos irmãos Wesley, eu vou ser um metodista. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, Paul said, Paulo disse, are you of Paul or are you of Apollos? você é de Paulo ou de Apolo? Why are you dividing the body? Por que você está dividindo o corpo? But as a matter of fact, Mas na verdade, all of these great brothers todos esses irmãos grandes or sisters in history ou irmãs na história that have helped us, que nos ajudaram, Martin Luther, Martinho Lutero, John Calvin, João Calvino, John Wesley, John the Wesley, brethren, os irmãos, Jesse Penn Lewis, Jesse Penn Lewis, on and Zwingli, yes, Zwingli, sorry, brother. Zwingli. Now, because they are all human, Agora, porque todos eles são humanos, now
as our brother said earlier, reminded us earlier, Como nosso irmão nos relembrou antes, we are not always right. nós não estamos sempre certos. So all of that, the deposit of Christ, Então, tudo aquilo que foi depositado de Cristo, all of it that is gold, we want to keep. tudo aquilo que é ouro, nós queremos manter. But there may be some sand. Mas talvez tenha alguma areia. Those we don't embrace. Isso a gente não quer guardar. But we should embrace all of the deposits as the riches of Christ deposited in. Mas a gente tem que guardar tudo aquilo que foi depositado como as riquezas de Cristo em nós. Because all of them bring a different perspective. Porque todos eles trazem uma perspectiva Now, when we diferente. put it all together, E aí, quando nós juntamos tudo isso, as our brother mentioned, como nosso irmão we mencionou, all go to the Bible. todos nós vamos para a And Bíblia Lord, what is the truth? e dizemos, Senhor, o que é a verdade? Now, the interesting is this. Agora, o que é interessante, If you remember the brethren, se você lembra dos irmãos, they loved the Lord. eles amavam o Senhor. And you had three great men amongst them. E você tinha três grandes homens dentre One was eles. John Nelson Darby, Um foi o John Nelson Darby, and one was George Mueller. o outro era George Miller, One was Robert Chapman. o outro era Robert Chapman. If I'm not mistaken, Se eu não estou enganado, they all had three different interpretations, their understanding of the rapture. todos eles tinham um entendimento diferente do arrebatamento. I think Darby was pre-tribulation. Eu acho que o Darby era antes da The tribulação, rapture would happen before the tribulation of the whole church. que o arrebatamento ia acontecer antes da tribulação da I think igreja. George Mueller believed that the whole church would be raptured after the O tribulation. George Miller acreditava que a igreja toda ia ser arrebatada depois da tribulação. And Robert Chapman believed the rapture of the overcomers. E o Robert Chapman acreditava no arrebatamento dos vencedores. Yeah, but at the same time, they were able to meet together. Mas ao mesmo tempo eles foram capazes de reunir juntos. Now there were problems later, Tiveram problemas depois. but at least in the beginning they were able to meet together. Mas pelo menos no começo eles foram capazes de se So as reunir our juntos. brother mentioned, Como nosso irmão mencionou, in Ephesians it tells us this. em Efésios diz o seguinte: We are to preserve the unity of the Spirit. nós temos que preservar a unidade do Espírito. The basis of our oneness is life. A base da nossa unidade é vida. We all have the life of Christ. Todos temos a vida de Cristo. Now we may not understand everything the same way. We may not interpret the Bible all the same way. Agora, pode ser que a gente nem todo mundo interpreta a Bíblia da mesma maneira. But then Paul says, until we attain to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God. Mas Paulo disse até que obtenhamos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Because today we all have different maturity in the Lord. Porque hoje todos nós temos um nível diferente de maturidade no But we Senhor. all need to be open to the Lord. Mas nós todos devemos ser abertos ao Senhor. Because maybe if you wait 5 years, Porque talvez se você esperar 5 anos, the point that you have disagreement with your brother or sister, a questão onde você está discordando com um irmão ou irmã, the Lord may show it to him o Senhor pode mostrar para ele, or to her ou para ela, or to me. ou para mim. And the Lord may change my E understanding. o Senhor pode mudar o meu entendimento. Because as I grow in the Lord, Porque quando eu cresço no Senhor, I have more maturity. eu tenho mais I maturidade. understand something different. Eu consigo entender as coisas diferentes. And then we attain to the unity of the faith and of the knowledge of E the aí Son of God. nós obtemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de But we Deus. are to preserve the unity of the Spirit. Mas nós temos que preservar a unidade do Espírito. So the tragedy today is that the church is divided. Então a tragédia de hoje é que a igreja está dividida. And Paul said, you're divided because you are babies. E Paulo disse, vocês estão divididos porque vocês são bebês. There is division in the church because there is much immaturity in the church. Há divisão na igreja porque tem muita imaturidade na igreja. But we know in the heart of God, this was what he desired the most. Mas nós sabemos que no coração de Deus isso era o que ele desejava mais. The Lord, before he went to the cross, his prayer to the Father was that they may be one as we are one. Antes de ir para a cruz, a oração do Senhor para o Pai foi que eles sejam um como nós somos um. Now the church is in declension today, Agora a igreja está em declínio hoje. but there's so many things we cannot solve on our own. Mas tem muitas coisas que a gente não consegue resolver por nós But mesmos. as it is in our own capacity or in our own place that we live, Ah, to the best of our ability in the place that we live, então, da melhor maneira que a gente consegue, onde a gente vive, that we may be a local expression of what is in the heart of God. que a gente possa ser uma expressão local do que está no coração de We Deus. may gather for those that have the same desire, Que possamos congregar com aqueles que têm o mesmo desejo. that we gather simply,
que possamos congregar that we're simplesmente, able to break bread together. que possamos partir o pão juntos. We are open to all brothers and sisters. Nós estamos abertos para todos os irmãos e We irmãs. have a desire that we may be a local expression of Christ. Nós temos um desejo de ser uma expressão local de Cristo. And this way, then the Lord can do a work. E dessa maneira o Senhor pode fazer a sua So obra. then the church can have its local expression. E aí a igreja pode ter a sua expressão local. Now, in the beginning of the book of Revelation, E no começo do livro de Apocalipse, you see that there's a picture of 7 lampstands, tem uma imagem de 7 candelabros. and John tells us that it's 7 churches. E João nos conta que essas são as 7 igrejas. So what is the church? O que é a igreja? The church is to be a lampstand. A igreja é para ser um candelabro. Now, the whole world is in darkness, Agora o mundo todo está nas trevas. but we are to be a lampstand. Mas era para nós sermos um We are candelabro. to be a bearer of light. Nós temos que ser aqueles que têm a luz. That is the church. Isso é a igreja. So what is going to happen in the end? Então, o que vai acontecer no final? And so we thank the Lord. Is the Lord going to be able to attain to what he's trying to attain to? Nós agradecemos ao Senhor que Ele vai conseguir obter o que Ele está tentando obter. We thank God. Agradecemos a Deus. If we read Revelation chapter 21, Se nós lemos Apocalipse capítulo 21, and we'll read from verse 1 to verse 3. vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth passed away, and there is no longer any sea. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the tabernacle of God is among men, and he will dwell among them, and they shall be his people, and God himself will be among them. Apocalipse 21, 1 a 3. Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. And he carried me away in the Spirit to a great and high mountain, and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God, having the glory of God. Her brilliance was like a very costly stone, as a stone of crystal clear jasper. Versículo 10. E ele me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. And verse 14, and the wall of the city had 12 foundation stones, and on them were the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. Versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Verse 18, the material of the wall was jasper, and the city was pure gold, like clear glass. Verso 18. A estrutura da muralha era de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. And the 12 gates were 12 pearls. Each one of the gates was a single pearl. And the streets of the city was pure gold, like transparent glass. Verse 21, sorry. Versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. I saw no temple in it, for the Lord God the Almighty and the Lamb are its temple. Versículo 22. Nela não vi santuário, porque seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. And the city has no need of the sun or of the moon to shine on it, for the glory of God has illumined it, and its lamp is the Lamb. Versículo 23. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. So brothers and sisters, in this end, you see this huge city. Então, irmãos e irmãs, no fim você vê essa enorme cidade. Now the whole city is transparent. A cidade toda é transparente. It's made of transparent gold.
É feita de ouro transparente, precious stones, pedras preciosas and pearl. e pérolas. And there's this huge city. E tem essa cidade enorme. And the 12 foundation stones are the 12 apostles. E as 12 pedras de fundação são os 12 apóstolos. Now you remember, we are to be built up into a spiritual house. Agora lembra, é para nós sermos edificados, sermos uma casa Now, espiritual. there it says God is among his people. E lá diz que Deus está entre seu povo. Now it's not just a spiritual house, Agora não é somente a casa it's a espiritual, whole city. é uma cidade toda. And you see that there is no need for any temple, for God the Almighty and the Lamb are its temple. E você vê que a cidade não precisa de um santuário, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu And you do santuário. not need the sun or the moon because the glory of God is illumined it and the lamp is the Lamb. E você não precisa nem do sol nem da lua, porque a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. So this New Jerusalem, which was also called the bride of the Lamb, Então, essa nova Jerusalém, que também é chamada da noiva do Cordeiro, it's very interesting. é muito You interessante. see, let me show you my wife. Ele diz: Deixa eu te mostrar a minha esposa. Mystically, it's a city, Misticamente é uma cidade. right? You don't expect to see a city. Você não espera ver uma But cidade, now you see this huge city. mas agora você vê essa cidade enorme. It's like a huge lampstand É como um candelabro enorme that bears this light. que contém essa luz. Now, the interesting thing is this. Agora, o que é interessante é o seguinte: The material is gold, precious stone, and pearl. o material é ouro, pedras preciosas e pérolas. Now today, what's the most precious thing on earth? Então, hoje, o que é a coisa mais preciosa na Terra? It's a diamond, right? É um diamante, certo? Well, at least in the United States, Pelo menos nos Estados Unidos. they say, well, in order for you to propose, you need to spend 2 months of your salary to buy a diamond ring. Eles dizem, se você quiser pedir uma mulher em casamento, você tem que Oh. gastar 2 meses do I'm seu so, I'm salário sorry for comprando some of the um brothers diamante. that heard that. Desculpa alguns irmãos The que ouviram sisters isso. that heard that. Ou as irmãs que ouviram isso. But because it's something very precious. Porque é algo muito precioso. Now, if you take so the material of diamond is carbon. O material do diamante é carbono? Carbono. Yes. So if you have a pencil Se você tem um lápis, and you see in the center of that pencil is black, right? se você vê a parte do centro daquele lápis, We call- é preto. We call it graphite. A gente chama de grafite. Now it's very brittle. Quebra muito fácil. Now you apply pressure, Se você aplicar pressão, it breaks into thousands of pieces, quebra em milhares de pedaços. and that's why you can have a pencil that writes, E por isso você pode ter um lápis que because it escreve, leaves a trail. porque deixa um traço, uma trilha. It's dark, É escuro, opaque, opaco and very soft and brittle. e muito macio e quebra But fácil. if you put this material in the heart of the earth Mas se você colocar esse material no coração da terra and you give where it's very hot, e onde é muito quente, you apply a lot of high temperature se colocar muita temperatura muito and alta a lot of pressure, e muita pressão, after a few million years, depois de alguns milhões de anos, it becomes a diamond. isso se torna um diamante. Now, a diamond is transparent. Agora, um diamante é transparente, It's the hardest material on earth. é o material mais duro da terra. And if you put it in the hand of these Jewish diamond cutters, Se você colocar essa pedra nas mãos de alguém que corta de um lapidador judeu, and then the most beautiful diamonds are able to capture the light. e então os diamantes mais bonitos conseguem capturar a luz. Because of the physics, you see things shining. Por causa da física, você vê coisas brilhando. Now that is a diamond. Isso é um diamante. Brothers and sisters, that's New Jerusalem. Irmãos e irmãs, essa é a Nova Jerusalém. There is a process Tem um processo that we were dark and brittle and opaque, que nós éramos escuros e frágeis e opacos, selfish, egoístas, immature, imaturos, jealous. invejosos. No. So all of these things, Então, todas essas coisas. but somehow the Lord is doing a work in each one of our lives. Mas de alguma maneira o Senhor está fazendo a obra em cada uma de nossas vidas. Now, God causes all things to work together for good for those who are called according to his purpose. Agora, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. He gives us
a difficult boss. Ele nos dá um chefe impossível, He gives us a difficult mother-in-law, nos dá uma sogra impossível, a brother-in-law, um genro a impossível, wife, ou uma esposa, or siblings, ou irmãos, or irmãs, children. ou filhos. And through the heat, E através do calor, through the pressure, através da through pressão, the work of the cross, através da obra da cruz, after many years, depois de muitos anos, a diamond is produced. um diamante é And produzido. not only that, Não somente isso. now we have to be fitted with brothers and sisters. Agora nós temos que ser encaixados com irmãos We e may irmãs. not fit well together. Pode ser que a gente não se encaixe muito There bem. needs to be additional cutting. E tem que ter cortes adicionais. We need to rub with one another. Temos que nos ajustar, esfregar uns com os outros And to be fitted together, para sermos ajustados to juntos, be built up into a spiritual para house. sermos edificados numa casa espiritual. That is the process. Esse é o processo. Now, you see, there's also transparent gold. Agora você vê, também tem ouro transparente. Now, this is a new heaven and new earth. Isso é céus novos e nova terra. So it has a different physics. Então tem uma física diferente. Today, it's impossible for you to turn gold into transparent gold. Hoje é impossível tornar ouro em ouro But it's transparente, the same process. mas é o mesmo processo. You have the pearl. Você tem a pérola. How do you form a pearl? Como é que uma pérola se forma? Is when you put a foreign object into a clam, right? Yes. É quando você põe um objeto estranho dentro de uma ostra. Now, instead of kicking that foreign object out, Ao invés de expulsar esse objeto estranho, the clam secretes something to embrace that. a ostra secreta algo para incorporar esse And secretes more and more e and more. mais e mais e mais. Speaks of grace. Fala sobre graça. Now, there may be a difficult brother or sister. Pode ser que você tenha um irmão ou irmã difícil de Instead lidar. of kicking them out, Em vez de mandar eles embora, you embrace. você acolhe eles. Give the Lord's grace. Dá a graça do Senhor. You bear with them. Suporta eles. And then you put up with them. E aguenta. And then, well, yes. And then in the end, you find the pearl. E aí, no fim, você vê que ele se tornou uma So pérola. you see, this is the work that the Lord is doing. Então, esse é o trabalho que o Senhor está fazendo. But in the end, God will present himself with us. E no final, a presença de Deus vai estar conosco. The end result is New Jerusalem. O resultado final é a Nova Jerusalém. Now is a huge lampstand, Agora nós somos um candelabro enorme, like a huge diamond. como um diamante enorme. Now, if you turn the light off, Agora, se você desligar a luz, you cannot see anything in the diamond. você não consegue ver nada no diamante. But you need to turn on the light. Então você precisa ligar a luz. But the Lamb and God are its light. Mas o Cordeiro e Deus são a luz. Our purpose is that we may reflect the life of Christ. O nosso propósito é para que reflitamos a vida de Cristo, So people will see the light. para que as pessoas vejam a luz. We will continue this evening, Nós vamos continuar hoje mais tarde, but at least by the Lord's grace, I think we were able to finish this piece of it. mas pela graça do Senhor nós fomos capazes de terminar essa parte. So let us bow with a word of prayer. Então vamos orar. Lord, we commit these words back into your hands. Senhor, nós colocamos essas palavras de volta nas tuas mãos. Lord, we pray that you may continue to reveal your heart to us, Nós oramos que o Senhor possa continuar revelando o teu coração that para we may nós. have a deeper understanding of the church. Que possamos ter um entendimento mais profundo da igreja. Lord, how it is a mystery in your heart, Senhor, como isso é um mistério no teu coração. but now has been revealed to us. Mas agora foi revelado para nós. We give you thanks and pray in Jesus' precious name. Nós agradecemos e oramos em nome precioso de Jesus. Amém. I borrowed. I knew. So, again, we'd like to greet those who are following us online. Nós queremos dar um alô para aqueles que estão nos acompanhando na internet. You're always welcome, Sempre são bem-vindos, especially the people from Recife. especialmente os irmãos de Recife. Welcome. Bem-vindos. And also South Korea, Também Coreia do Sul and maybe Norway. e talvez Noruega. Our next meeting will be a baptism A nosso próximo encontro vai ser um batismo in the lake of Zurich.
no Lago de Zurich. We hope we are able to also stream it. I'm not sure, but I will try. Talvez nós também possamos fazer o live stream, mas nós vamos tentar. Then we gather together again at 5 p.m. Swiss time. E nós vamos nos encontrar de novo às 5 horas da tarde, no horário suíço. It will be noon Vai ser meio-dia no Brasil, and midnight in South Korea. meia-noite na Coreia do Sul. You're welcome to join us if you São not bem-vindos sleeping. se você não estiver dormindo. See you then later, the Lord willing. Nós nos vemos depois, se o Senhor quiser. Thank you. Thank you.